Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui voltando com a investigação criminal depois do mês de setembro, que eu falei que eu não faria nenhuma investigação criminal por conta de ser o mês, né, de prevenção ao suicídio, e é um assunto mais pesado, então eu preferi deixar esse mês aí sem esse tipo de episódio. Mas hoje tô voltando com o episódio da Daniela Pérez, então bora lá começar. Então, gente, esse caso da Daniela Pérez, ele particularmente mexeu muito comigo, porque ele aconteceu, foi no dia 28 de dezembro de 92, e eu lembro que foi o primeiro caso de uma pessoa morta, assim, porque eu era muito fã, eu gostava muito dela. Eu não sei se ainda existe hoje, mas quando eu era pequena, a gente brincava muito de casinha, essas coisas assim, e a gente mudava o nosso nome, e eu sempre sempre falava que meu nome era Yasmin, por causa da personagem da Daniela Pérez e na novela que ela estava fazendo de Corpo e Alma, na época que infelizmente ela faleceu. Então ficou muito marcado na minha cabeça isso, eu achava ela linda, né, que ela dançava muito bem, enfim. Então foi um crime que ficou muito marcado pra mim. E como é que esse crime aconteceu? Bem, no dia 28 de dezembro, então, de 92, a Daniela Pérez gravou uma cena com o Guilherme de Pádua, que era uma cena onde ela dava fora no personagem dele, eles eram um par romântico na novela. Segundo alguns atores da novela, o Guilherme de Pádua, ele costumava assediar a Daniela Pérez, e muito se fala que esse assédio era referente ao fato dela ser filha da Glória Pérez, que era a autora da novela, e ele queria mais espaço na novela. E ele estava um pouco revoltado, porque ele já tinha recebido as cenas de alguns próximos capítulos, e nesses capítulos o personagem dele tinha diminuído um pouquinho, né? Então ele estava muito revoltado com isso. Depois de ele gravar a cena, ele socou a parede, chorou bastante, procurou a Daniela para conversar. Enfim, existem várias partes que falam coisas diferentes, mas pela história oficial, ele falou que queria conversar com ela, que queria se encontrar com ela em algum lugar para conversar sobre isso. Enfim, a Daniela Pérez, pra quem não sabe, ela era casada com o Raul Gazola na época, ela tinha 22 anos, então ela foi até lá, todos os atores, todas as pessoas que participavam da novela, participavam da vida dela, falavam que ela não tinha nenhum interesse no Guilherme de Pádua, que era uma coisa só dele com ela. E o Guilherme de Pádua, por sua vez, também era casado, a mulher dele se chamava Paula Tomás, ela participou do crime e ela estava grávida na época dos fatos. Então o que aconteceu? Por ela ser uma mulher muito ciumenta, ela já tinha ciúme pelo fato do Guilherme de Pádua fazer par romântico com a Daniela Pérez, né? Porque às vezes muita gente que não é do ramo ali artístico acaba tendo essa confusão ali e fica muito ciumento em relação aos pares românticos, né? Então eles saíram do estúdio por volta das 9 horas da noite, depois de tirarem fotos com alguns fãs. Ela saiu no carro dela, ele saiu no carro dele. Ela foi em direção a um posto de gasolina e ele foi atrás dela. Chegando lá no posto de gasolina, ele desferiu um soco nela e ela caiu desacordada. E nisso teve testemunhas que estavam no próprio posto de gasolina. E o que aconteceu? Ele colocou ela dentro do carro e a Paula Tomás dirigiu o carro dela e ele foi em frente com o carro dele. Eles pararam num terreno baldio, lá no Rio de Janeiro, onde começaram uma discussão. E ele acabou asfixiando ela, e a esposa dele, Paula Tomás, acabou deferindo 18 tesouradas na Daniela Pérez, que veio a falecer ali imediatamente. Uma das primeiras pessoas a chegarem lá no local do crime foi o Raul Gazola, e a polícia acabou chegando razoavelmente rápido no local do crime, porque um advogado estava passando de carro no momento ali pelo aquele terreno, e ele achou estranha a situação, ele achou que tinha tido um assalto, alguma coisa esquisita estava acontecendo ali, e anotou a placa do carro. Ele anotou a placa do carro de uma maneira, só que o Guilherme Pádua alterou depois essa placa de carro, o que piorou ainda mais a defesa dele. Então, já com o Raul Gazola ali na cena do crime, né, já que ele foi chamado, e a Glória Pérez também foi chamada, eles reconheceram o corpo. O Raul Gazola foi o primeiro a reconhecer o corpo dela. E Deus, então, começou a investigação.
Então, nesse início aí de investigação, o Guilherme de Pádua, ele negou tudo, falou que ele não tinha nada a ver com isso. Ele, inclusive, estava lá no local, deu as condolências pro Raul Gazola e pra Glória Pérez. E tudo ok, foi levado como suspeito por conta da placa do carro para a delegacia. Depois de muitas horas de interrogatório, depois de muito falatório, muita coisa que ele tentou negar, que ele tentou contradizer, ele acabou confessando, mas ele não colocou o nome da esposa dele a princípio na cena do crime. Então o que aconteceu? Ela acabou se safando por um período ali de tempo, né, dessa questão, mas depois de um tempo ele acabou falando do envolvimento dela e nesse momento os dois se separaram. Ela estava grávida, ela acabou tendo um filho em maio do ano seguinte, né, em 93, acabou tendo filho dos dois e começou o julgamento. No julgamento ele falou tudo o que aconteceu, falou que ele asfixiou ela por conta de uma briga, que ele estava asfixiando ela e que ele matou ela sem intenção. Então a mulher dele, a Paula Tomás, acabou deferindo essas tesouradas nela por conta de raiva e ciúmes mesmo. E a gente sabe, né, gente, que normalmente nesse tipo de crime passional, é muito evidente porque existe um número exacerbado assim de facadas ou de tiros ou de tesouradas, enfim, o que for. É um número muito maior do que um crime normal. No crime normal a pessoa mata, tem certeza que morreu e acabou. Quando é passional, quando tem uma coisa muito forte ali envolvida, as coisas vão para um outro lado e acaba acontecendo o que aconteceu ali, acabou acontecendo as 18 tesouradas. O Guilherme de Pádua, então, foi a julgamento, e no julgamento, que aconteceu em 97, ou seja, só 5 anos depois que aconteceu o crime, ele foi condenado de 5 votos a 2 a 19 anos de prisão. Só que ele saiu, todo mundo sabe, ele saiu muito cedo da cadeia, ele saiu antes por bom comportamento, porque infelizmente a nossa lei ainda permite isso, né? A gente tem isso aí na lei penal. E é uma coisa que realmente a gente queria mudar muito, né? A maioria dos advogados aí que eu conheço, inclusive eu, achamos que isso é uma coisa que tem que ser alterada, porque existem crimes muito graves para simplesmente bom comportamento exonerar o culpado de estar ali pagando, né, pelos pecados dele, por tudo que ele fez. Já a Paula Tomás, ela foi a júri 4 meses depois, em maio de 97, e também foi condenada a 18 anos de cadeia e também foi solta por bom comportamento alguns anos depois. Hoje em dia, você sabe, já teve algumas entrevistas aí com o Guilherme de Pádua, ele fala que ele se converteu, né, à igreja, não sei se é evangélica, mas eu acredito que seja. Ele se converteu à igreja e é uma coisa muito revoltante, principalmente eu acho ali pra mãe dela, né, que teve a filha tirada dela dessa forma violenta, dessa forma absurda e sem menor sentido, sem uma razão, e mesmo que tivesse razão, não teria razão. Então foi um caso muito polêmico que até hoje a gente fala muito dele, né, a mídia fala muito dele, porque a Glória Pérez aí é uma grande autora de novelas, continua trabalhando. E isso tudo foi muito pesado, tanto na época para as pessoas ali que estavam próximas, quanto para ela, obviamente, para o Raul Gazola, que demorou bastante tempo até se reestabilizar ali na vida dele, né? Eles tinham um casamento que não era muito longo, né? Ela tinha 22 anos, então eles não eram casados há muito tempo, eles estavam iniciando uma vida ali conjugal, então foi tudo muito difícil para os dois. Bem, gente, era isso. Eu queria falar um pouquinho sobre esse caso hoje, porque realmente foi um caso que me marcou muito minha infância. Foi quando eu vi um primeiro crime ali de uma pessoa que eu admirava muito, e admirava mesmo, adorava ela, gostava muito do jeito que ela dançava, como eu falei no começo do vídeo, né? Eu sempre quis ser bailarina, enfim, e ela era maravilhosa, achava ela maravilhosa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima!